Ok, dando início, então, à gravação da aula de microprocessadores, turma 6º V, quarta aula, no dia 5 de março, de 2021. Bom, vamos fazer aqui, depois da nossa chamada, tá? Vamos fazer aqui só uma retomada da nossa matéria, verificando o ponto que nós paramos, também as atividades. Tá? Eu acho que foi até a Gisiane que me mandou uma mensagem dizendo que não estava conseguindo achar a apostila de teoria, né? Mas eu consegui, na verdade, eu que não procurei direito. Eu estava procurando informações gerais e bibliografia. Só que aí depois foi que eu fui ver que estava na aula 1. Aí eu consegui. Você está vendo a aula 1 agora, Gisiane, e todos aí, né? A apostila está Isso. aqui. Não só a apostila, como o plano também. Esse plano é importante porque ele mostra aí todas as aulas e feriados, né? A gente não tem feriado mais, né? Essa aula de sexta, não, tem um feriado. Um feriado acho que em abril, né? Logo no início de abril, a gente tem o feriado da Semana Santa. Eu também já deixei os slides, então esses slides que a gente utiliza para agilizar a aula já estão aqui, e sempre o link. Tá? Na aula 2, tá? A mesma coisa, anotação, link e a primeira lista de exercício. Né? Primeira lista de exercício, isso eu acho que a Gisiane estava falando, né? Ela vence hoje às 23 horas. Já houveram 8 entregas, o pessoal que não conseguir entregar hoje, até domingo de manhã, tá? Ela vai aparecer como atrasada, mas não se preocupem com isso. Tá? Podem entregar, né? É uma atividade importante, porque essa é a primeira atividade que já vale aí uns 20% na nota de teoria. Se não me engano, é essa atividade, mais a segunda atividade, que é também 20%, e mais a terceira atividade, que tem um peso um pouco maior. Tá? A segunda atividade também já está postada aí no Moodle. Tá? A gente vai, espero, evoluir a teoria hoje até chegar nessa segunda atividade. Na aula 3, tá? Tem a anotação da aula passada e já tem um vídeo. Eu me atrasei um pouquinho porque eu estava baixando o vídeo aqui e colocando no meu canal do YouTube. Está processando, tá? Então aqui eu já vou colocar no intervalo aqui da aula, dessa aula para a aula de laboratório, eu vou colocar o link da aula passada para vocês assistirem se faltaram ou se tiver necessidade de visualizar alguma coisa, principalmente, né, a gente avaliou ali, a gente começou a estudar a segunda lista de exercício. Né? E a aula de hoje, tá, já coloquei a segunda lista de exercício, que a gente já tinha visto essa segunda lista de exercício na apostila. Né? A previsão de entrega é para a semana, a gente está dando aqui 2 semanas, dia 19. Né? A galera estava reclamando de 19, daqui a 2 semanas. O pessoal estava reclamando aí do grande número de atividades, né? Então estiquei mais uma semana aqui para a gente poder. Lembrando que eu preciso fechar o bimestre até a primeira semana de abril. Eu tenho uma terceira atividade, né? Não foi o caso de vocês, foi o pessoal mais da mecatrônica que estava comentando né, via representante, que tinha muita atividade. Né? O número de atividades ela não depende do professor. Existe uma recomendação da coordenação, existe uma coordenação da direção da escola de no mínimo ter 3 atividades, já que a gente não tem a prova presencial. 3 atividades. Pelo menos uma dessas atividades valendo 40%. Então, esse critério de atividades que a gente coloca aqui é um critério determinado pela coordenação, pela direção. No semestre passado tinha muito mais atividade, o pessoal teve muito mais dificuldade, reclamaram bastante, porque recomendaram no semestre passado toda a aula dar uma atividade. Além de ser muito trabalhoso para mim, que tinha que também coletar essas atividades, corrigir, dar feedback, vocês ficaram malucos, né, os alunos ficaram malucos aí, em função que, imagina, 6, 7 disciplinas num semestre, tendo atividade, né, para entrega, valendo nota para todas as semanas. Né? Isso que eles chamam de avaliação contínua. Isso, na ideia, não é ruim. Né? Mas fica, realmente, vocês já devem estar fazendo estágio, né? Então, foi reduzido para 3 atividades, de qualquer maneira, né, são 3 atividades também que exigem. O que eu recomendo sempre? Né? Vocês... Luiz já fez um comentário e já respondo, Luiz.
Eu recomendo vocês acompanharem a aula, né, fazendo anotações e já resolvendo as questões. Já resolvendo, já faz as anotações como se estivesse em sala de aula. Na aula passada eu já fiz isso com algumas questões, hoje eu vou fazer com outras. Então a gente vai procurar resolver a maior parte dessas questões em sala de aula. Se vocês anotarem e acompanharem isso, vão ver que dá muito menos trabalho. Agora, é claro, né, que se não tem o menor controle, né? Eu sei que temos nesse momento 14, não, tem mais 15 presentes, né? Mas não tem a menor condição né, de ficar controlando, né? A gente não está numa classe de fundamental, né? Controlando se está olhando a câmera, esse tipo de coisa, né? A gente espera, aliás, não é recomendado nem que, né, que peça para vocês, né, abrirem aí a casa de vocês e tudo mais, porque, né, cada um tem a sua privacidade, né? Vocês não estão tendo aula síncrona por vontade de vocês, né? Pelo menos esse aspecto aí, a gente não tem muito controle. Luiz perguntou, nas outras atividades pode ser feito um Word ou mandar um PDF, ou pode fazer no papel? Pode fazer em qualquer uma dessas, ô Luiz. Você pode, se quiser, né, fazer manuscrito. Fazendo manuscrito, você escaneia usando aí esses aplicativos de celular e envia o PDF para mim. Se quiser fazer no Word, enviar no Word, também dá para fazer isso. Claro que alguma outra questão você vai precisar de desenhar. Então, você pode editar, você pode escanear, pode bater uma foto, etc., e coloca. Não é necessário fazer tudo no manuscrito. A gente coloca manuscrito em algumas atividades, mas a gente sabe aí como que é a letra, né, de cada um de vocês aí, né, e a minha também não é maravilhosa, então tudo, né, tudo conspira contra aí, ainda se eu tiver que ficar descobrindo o que vocês estão tentando escrever, então a gente abre aí para fazer no Word, mas tem algumas atividades que tem que ser realmente manuscritas. Quiserem mandar no padrão Word Windows, tá? Manda, o pessoal às vezes manda no Word do iOS, aí não dá, não tem condições. Né? Por isso que eu peço PDF. No próprio Word, salvar o Word em PDF é muito fácil, salvar como. Né? Então fica aí essa questão. Bom, a atividade aqui da aula 4, né? Nós temos a segunda lista, e obviamente que a semana que vem eu vou colocar o link dessa aula e mais as anotações que a gente fizer eventualmente aqui na sala de aula. A gente deve ter anotação, já preparei a minha segunda câmera aqui, né? E como eu fiz na aula passada, né? Na aula passada todas as anotações de aula estão aqui, ó. Então, acompanhem, né? Eu recomendo, né, vocês assistirem a aula síncrona, né, dentro da condição que cada um de vocês tem aí, mas tenta assistir da forma mais presencial possível, né? Colocando direitinho numa mesa, numa cadeira. Eu sei que muitos de vocês aí estão com o ambiente compartilhado, por isso que a gente não pede para abrir microfone. Aliás, nem dá para abrir microfone, senão fica uma barulheira danada aqui, né? Sei que cada um aí tem o seu ambiente de trabalho, mas tenta assistir uma aula, né, como se estivesse, né, reservando realmente o tempo de vocês na melhor condição que a residência ou o escritório, sei lá onde vocês estão, né, não deve estar no bar, né, pelo menos porque os bares estão fechados, né, pelo menos estamos fechando os bares hoje. Né, então, pelo menos nesse aspecto, né, a gente crê que esteja cada um na casa de vocês, ou eventualmente até um trabalho, cada um de vocês aí. Né. Bom, vamos dar início, então, à nossa aula, né? Uma aula importante. Eu gostaria de concluir a primeira parte do capítulo 1, finalizando o estudo de sistema programável, finalizando o estudo de unidade central de processamento e concluindo o sistema programável, estudando reset, o sistema de temporização e também o sistema de interrupção. Acredito que na aula que vem a gente vai concluir o primeiro capítulo, já se preparando para começar a trabalhar com microcontrolador, que aí sim a gente vai começar a fazer alguns projetos. A gente está dando essas primeiras 4 semanas, elas são semanas preparatórias, são alicerces do curso, para a gente poder depois compreender melhor a arquitetura do microcontrolador e, entendendo essa arquitetura, fazer o projeto, né, do sistema programável, inicialmente trabalhando com os ports, colocando LEDs, motores, chaves,
né, fazer um tipo um CLP, um controlador lógico programável de início, e depois começando a estudar os periféricos, que estão também embarcados dentro do microcontrolador. Comunicação serial vai ser o primeiro deles, o PORT vai ser o primeiro, né, que a gente vai estar estudando, comunicação serial, conversão analógica digital, sistema de PWM, onde a gente vai estar estudando o servomecanismo, controle de motor DC, e placas e interfaces de comunicação. Com esse conjunto, com esse portfólio né, de ferramentas, vocês vão ter condições de fazer o projeto, compreender o projeto de IoT. O projeto vocês, de uma certa forma, já estão fazendo. Lá no laboratório vocês já propuseram os grupos, né? Na semana, até acho que a semana que vem vai ter a entrega do escopo definitivo, né, do projeto, vocês já estão entregando os relatórios. Na aula de hoje para o sexto V11 e na quarta-feira para o sexto V12, a gente já vai estar estudando o compilador, estamos usando um compilador e não ficar lá achando código de operação na mão, né, na unha, uma tabela, então já vou começar a profissionalizar. Vamos estudar, vamos trabalhar com simulador já na outra aula, e a partir daí já se preparando para trabalhar com o ambiente real, que é o OVR, trabalhar com o ambiente Arduino, que aí sim você vai ter condições de ter um sistema com comunicação, com endereço IP, conectividade com a internet, conectividade com a rede, seja ela Bluetooth, seja ela Wi-Fi. Né? Então, você tem aí toda, né, essa condição. Tá bom? Vamos lá. Vou dar início, então, aqui vou compartilhar com vocês os slides. Né? Então, nós estamos estudando esse sistema aqui, né? Um sistema programável. Então, 2 aulas, né? Então, na aula passada a gente detalhou bem esse sistema, mas na aula anterior a gente já tinha começado. Esse daqui é a unidade central de processamento, que se você, né, for lembrar, a unidade central de processamento é o que faz o controle do sistema. Essa figura a gente trabalhou bem nas aulas anteriores. A unidade central de processamento, ela controla todo o sistema, lendo as instruções da memória, executando essas instruções, conforme a gente viu na aula passada, através do decodificador de instruções, da unidade de lógica aritmética, né? Processando os dados de entrada, gerando dados de saída a partir desse software, a partir desses comandos. Temos 3 barramentos, barramento de dado. O que é dado para nós? Dado é um código de operação, ou é uma informação de entrada, ou uma informação processada de saída. Isso é um dado. O tamanho da via de dados determina o processamento, a capacidade de processamento. 8 bits, baixa capacidade de processamento, é o caso do que a gente vai estudar o AVR, um microcontrolador de 8 bits, limitado, mas com bastante condição de, inclusive, trabalhar com IoT, porque a gente vai ler sensores apenas, a gente não vai trabalhar com vídeo, a gente não vai trabalhar com som, não vamos trabalhar nem com tela touch, tela de LCD, né? Isso precisaria já de um processamento de 32 bits. Então, você aumentando a capacidade do barramento de endereço, você consegue manipular a imagem, trabalhar com som, trabalhar com um espectro de números, de símbolos maior. Por isso que o barramento de dados é importante ele ser grande. Hoje em dia, ele é de 64 bits. Né? Então, 8, 16, a gente tem alguns microcontroladores 16 aí no mercado, como o SP430 da Texas. 32, o melhor exemplo é o ARM, que equipa a placa Raspberry, a placa BeagleBone, outro bom exemplo, mas o ARM é o melhor exemplo de um processador de 32 bits. E, obviamente, para 64 bits, já tem os microprocessadores, as unidades centrais de processamento, como o Pentium, né, o i3, o i5, o i7. Né? Na aula passada, a gente falou um pouco aí acho que falamos um pouco do artigo da Super Interessante. Né? Vou colocar lá no meu blog o link e vou mandar para o representante de classe, porque eu vou pedir no terceira lista de exercício uma compilação desse artigo. Então, lá nesse artigo do Super Interessante, desse mês aí, né? Vocês podem achar na banca, vocês têm lá um belo estudo, né, dos processadores M1, 64 bits, ARM, quadricore, né, que equipa os novos iMacs, né, principalmente o iMac
eles chamam os iMacs de 1, se eu não me engano, iMac 1, eu não lembro o código que ele estava usando. Era um processador chamado M0. Então, e, obviamente, que os concorrentes desse processador da Apple, né, que é a Intel. Né? A minha Intel também já está desenvolvendo linhas muito parecidas com essa arquitetura um pouco mais evoluída, que vai permitir uma experiência no computador pessoal semelhante à experiência do smartphone. Não sei se vocês já notaram, mas quando você tem um computador pessoal, liga o computador, ele não está imediatamente disponível, como é o caso do celular. Você ligou o celular, imediatamente você começa a trabalhar com ele. Você já lá aperta o aplicativo já começa a fazer a sua função. O computador não, você precisa inicializar o computador. Demora lá alguns segundos, alguns minutos, dependendo do disco rígido, da memória que você está trabalhando. Você precisa carregar, né? No caso do computador pessoal, você precisa ir lá e carregar o aplicativo, achar o aplicativo e carregar. Você não tem uma tela, você vai lá e aperta um botão, né? Aperta o dedo numa tela e o aplicativo entra. Então, essa experiência que a gente tem com um tablet, com iPad, ou com smartphone, seja ele iOS, né? Ou um smartphone Android, né? Que seriam os concorrentes da Apple, Android seria o resto, você tem essa experiência, e essa experiência já existem computadores que já têm essa experiência. Fora outro aspecto fundamental, que é a bateria. Né? A bateria desses novos processadores é uma bateria que está durando aí quase um dia, como é hoje a realidade dos smartphones novos, né? Os smartphones prometem que a bateria dure o dia todo sem você precisar ficar carregando. A gente sabe aí como é ruim, né? Ficar carregando o celular no meio do dia, ou quando ele está parado, eu pelo menos tenho esse costume de sempre deixar ele carregando, porque eu esqueço e fico sem o celular. Né? Mesmo quando eu estou no carro, né? Você tem um carregador. Né? O Fernando está comentando aí que a internet está estável, né? Caindo a toda hora. Né? Você perdeu a chamada, Fernanda, mas a gente faz uma chamada aí no finalzinho, tá? Se ela continuar estável, você deixa um recado aí com o representante ou com o colega para poder lembrar aqui para você ter a chamada, tá? Tenta assistir a aula da melhor forma possível aí. Ok? Barramento de endereço é aquele barramento que carrega a localização, então ele dá capacidade de memória. Na primeira lista de exercícios, a gente trabalhou um pouco esse conceito, né, na parte de manipulação numérica. E o barramento de controle são os outros sinais. Quando esses 3 sinais estão dentro do chip, a gente tem um microcontrolador. Aqui tem o barramento de serial também, que eu cobrei na primeira lista de exercício, tanto o I2C, que usa 2 vias, como o SPI, que usa 3 vias. Código de operação que a gente está trabalhando. E essa daqui é a primeira lista de exercícios que vocês estão entregando aí. Tá? Observe que a parte final dessa lista são algumas questões do relatório do laboratório. Tá? Então, você pode lá só copiar do relatório que você fez da experiência 2, essa é a experiência 2. Exercício de memória que a gente pediu. Estudamos isso na aula passada, decodificador de instruções, vamos recordar aqui o decodificador, ó. O decodificador de instruções que recebe códigos de operação que estão na memória, códigos de operação são bytes ou double words, se você estiver trabalhando com 32 bits. O tamanho do código de operação é o tamanho da via de dados. No nosso caso, 8 bits, por isso que vocês estão vendo código E8, código F9, observe que são bytes, que têm significados, que têm mnemônicos associados a ele, como a gente está vendo no laboratório. Por exemplo, o E8 é o move AR0, né? Viu bastante isso, inclusive, no laboratório. O F9, né, é o move R1A, ou seja, são representações que indicam a função da instrução. Observe que são funções muito raízes, muito básicas, muito simples. Mas são essas funções simples que formam tudo que vocês conhecem na programação. Tudo que vocês conhecem. Claro que o primeiro nível de programação que normalmente nós engenheiros temos, né, é o nível da linguagem C. Vocês estudaram a linguagem C, tá, lá nos primeiros semestres. For, if, while. Né? A gente vai usar esses comandos agora
para trabalhar com um AVR, trabalhar com Arduino no laboratório. O que é importante a gente lembrar? Né? A gente falou, inclusive, na experiência 2, que esse conjunto de mnemônicos, eles compõem essas estruturas da linguagem estruturada. O if, o for, que são os dois melhores exemplos de linguagem estruturada, if, uma tomada de decisão, e for, uma condição de repetição, né? Uma condição de repetição, você tem isso composto desses códigos de operação. Inclusive, no relatório da experiência 2, né, que vence hoje, se eu não me engano, ou semana que vem, já não lembro mais, né, no relatório da experiência 2 tinha uma questão que falava da estrutura for, né, de uma estrutura do DJNZ, né, uma instrução da DJNZ, que é um for. Né. Para o pessoal do sexto V11 aí, a gente já vai rever essa questão. Tá? Isso é importante. Então, o que é o decodificador? O que é o decodificador? O decodificador ele é um dispositivo lógico combinacional, vocês viram isso lá com o FADI, né, em sistemas digitais. O que é um sistema lógico combinacional? Um sistema que, a partir de uma tabela da verdade, você constrói, você monta uma sequência de portas lógicas que implementam aquela função. Que implementam que, por exemplo, né? Isso aqui é E9, né? Desculpa, E8, desculpa aqui, E8, que o E8, tá? Quando for compilado, vai controlar sinais de controle, sinais de leitura, escrita de registradores, por exemplo, que é o caso dessas instruções. Move a R0, lê o valor de R0 e carrega no acumulador. Então, observe que o R0 aqui está com 0 no read, que o 0 é a condição ativa do sinal. A gente viu isso no ano passado. Então, observe que a instrução ela influencia os sinais de controle dos registradores, fazendo um movimento, tudo baseado, tudo sequenciado por um clock. Você tem um clock que sincroniza todo o processo, como a gente vai ver daqui a pouco aí no sistema de temporização. Quando você tem essa tabela da verdade, com 256 linhas, observe, a NOP até a linha 256, e vários, dezenas e dezenas de sinais de temporização e controle, que é a saída, ó, controle e temporização, você tem o decodificador de instruções, que é a alma do sistema. O decodificador de instruções é o sistema que executa as instruções, que entende as instruções, que decodifica as instruções. E é o sistema que, na mesma família, por exemplo, o AVR. AVR é a família de microcontrolador que a gente vai estudar no laboratório. Uma outra família, 8051. Essa a gente está estudando os mnemônicos. 8051 é uma família, AVR é outra, MSP430 da Texas é outra. O PIC da Microchip, né, que alguns de vocês talvez tenham estudado no colegial técnico, no fundamental técnico, ou numa escola técnica, né, o Senai, por exemplo, utiliza, né, o PIC, né, em algumas disciplinas. Né. Então, PIC e MSP430 são famílias diferentes. O que significa uma família? Decodificadores de instruções na mesma família, eles são iguais. Então, eles entendem, né, no caso 8051, todo 8051, se receber o código E8, vai fazer um movimento move AR0. Vai pegar o dado R0 e colocar no acumulador. Então, o decodificador de instruções é um grande bloco lógico, mas é muito grande. Imagina, né, uma tabela da verdade com 256 linhas e dezenas de saídas. Vocês devem ter feito alguns exercícios no semestre passado com o FADI, se não me engano, sistemas digitais, a primeira parte do curso, usando um mapa de Carnot. Lembra do mapa de Carnot? Você tinha lá um mapa, vocês viram um mapa de Carnot pequenininho, né? No máximo ali quatro variáveis. Né? Aí vocês tinham que fazer aqueles agrupamentos. Né? E com aqueles agrupamentos vocês faziam aquelas portas AND ou OR, né? E montavam um circuito lógico e implementavam aquela tabela. O decodificador de instruções é exatamente isso. Só que é monstruoso, é muito grande. Então, boa parte do chip, né,
semicondutor ali, dos transistores usados, são usados para implementar o decodificador de instruções. E ele é a alma do sistema. O sistema é programável por causa dele. Não é por causa da ULA. Não é por causa do registrador. É o decodificador de instruções que caracteriza um processador, que recebe um código de operação e executa esse código. Bom, boa parte das instruções são instruções que tomam decisões. Por exemplo, saltos condicionais. Então, a unidade lógica aritmética providencia essas decisões, porque todas as decisões do sistema são baseadas em operações lógico-aritméticas. Por isso que a gente tem uma unidade lógica aritmética, que essencialmente faz soma, mas a gente viu na aula passada que a subtração pode ser implementada através de uma soma. Né? Vou ativar minha segunda câmera aqui, para já começar a trabalhar com o nosso quadro aqui do lado. Tá? Então, o que a gente está falando? Que a unidade lógica aritmética, a ULA, tá? providencia as tomadas de decisão do sistema. Vocês estudaram ULA semana passada. Então, como o nome está dizendo, é uma unidade que implementa funções lógicas e funções aritméticas. Vou falar um pouquinho das operações aritméticas. A única operação aritmética que ela implementa é a soma. Por que a soma? Porque a soma é a única operação aritmética que é implementada logicamente. Então, quem implementa uma soma? A soma é implementada através de uma porta lógica XOR. Então, uma XOR, vou colocar A, B e X. X é igual a A, XOR B, onde esse XOR é uma soma. Lembra da XOR, como é que ela é? Ó? 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, 1 com 1. Né? XOR. 0 com 0, dá 0. 1 com 1, dá 0. Quando for igual, dá 0. 1 com 1, 0 com 1 e 1 com 0 dá 1. Observe que isso é exatamente uma soma. Exatamente uma soma. Ó. Soma de 2 bits zeros dá 0. Soma de 2 bits onde um número é 0 dá 1. Se eu somar 2 bits uns, dá 0. Só que tem um detalhe. Tem um carry, CY, que vai para 1. Tanto que se eu quiser ter um somador completo, eu preciso de 2 portas XOR. Essa somadora é uma porta XOR. Você deve ter visto lá em digitais, tá? Aí, como eu implemento a subtração? Como é que eu implemento a subtração? A subtração é implementada através de uma soma. A menos B é igual a A mais B invertido mais 1. Essa primeira lei booleana. A primeira lei booleana, a primeira lei de... Né? Primeira lei do Boole, né? Primeira lei booleana. Né? Tem primeira e segunda lei, se não me engano. Isso daqui é fundamental. O Boole, quando desenvolveu isso, e até eu pedi para vocês fazerem uma resenha, né, do filmezinho lá que o professor Newton me indicou, do Boole, né? O primeiro nome dele eu esqueci. Né? E ele desenvolveu esse tipo de coisa na década, no século XIX. No século XIX. Ele desenvolveu toda uma teoria baseada em álgebra booleana, em 0 e 1, tá, sem nenhuma aplicação. Tanto que lá no final do vídeo, que é a parte legal do vídeo, depois do minuto 40, né, mostra a importância da álgebra booleana na computação atual. Então, por que essa lei é importante? Porque você implementa uma subtração, ó, então eu consigo fazer uma subtração na ULA por causa disso. Ora, se eu tenho soma e tenho subtração, eu tenho multiplicação, porque multiplicação é soma sucessiva. Divisão é subtração sucessiva. Se eu tenho as 4 operações aritméticas, eu tenho o resto. Vocês aprenderam esse cálculo numérico. Operação lógica, operações lógicas fundamentais AND, OR e NOT. Então, essas 3 operações, o resto é de consequência. Inclusive a XOR. A XOR também é considerada uma operação fundamental por causa da soma. Tá? Tudo isso é implementado na ULA através de instruções, de isso no laboratório. Instruções de soma, instrução de subtração, instrução de multiplicação, instrução de divisão,
Instrução de incremento, instrução de decremento. Tá? Então, a unidade de lógica aritmética é fundamental por causa disso. Ela tem dois registradores que auxiliam no processo, que é o acumulador, e um registrador chamado flag. Flag sinaliza a condição da ULA. Né? Sinaliza a condição da ULA. Esse bloquinho que vocês estão vendo aqui é a unidade de lógica aritmética. Né? Na apostila, a gente tem um exercício importante quando a gente trabalha com a ULA, né? Colocando algumas instruções. Eu gostaria de fazer isso com vocês, inclusive isso está na segunda lista de exercício. Tá? Então, vamos pegar ali um exercício da segunda lista de exercício, já para ir fazendo. Eu vou, deixa eu ver se está aqui no slide. Aqui o decodificador, né? Mapa de Carnot, que eu estava falando. O registrador a gente já fala aqui. Só deixa eu resolver. Ó. Esse exercício aqui está na apostila. Tá? Deixa eu abrir a apostila aqui com vocês. Vou usar a apostila aqui só por causa dos exercícios. Tá? Olha lá. O que a gente está falando aqui. Está aqui, ó. Tá? Ó, acumulador e flag. Página 24. Tá? Puderem acompanhar aí, página 24. Tá? Então, aqui a gente fala do acumulador. O acumulador é um registrador que guarda o resultado da ULA. Guarda o resultado da ULA. Tá? Então, depois de uma soma, uma subtração, uma operação ou OR, o acumulador guarda esse resultado. E o flag sinaliza esse resultado, tá? Em alguns bits, a forma de alguns bits. E vocês estão vendo aí no quadro que bits esses são esses. Aqui no caso ele está com 5 bits ativos. Mas quais são os bits importantes que eu vou reforçar com vocês? O bit 0. O 0 indica se o resultado do acumulador está zerado. Isso é importante por causa da igualdade. Se eu subtraio dois números A menos B e ele for igual, o resultado dá 0. Se for diferente, o resultado é diferente de 0. Então, a condição de 0 é importante para mim. E o carry? O carry é o vai 1. Esses dois bits são essenciais. Tenho várias instruções, né, do 8051, do AVR, que trabalham em cima desses bits. Por exemplo, tem instruções, né, como instrução JZ, JZ endereço, ou JNZ endereço. O J é um jump. Ele salta para esse endereço se o bit Z estiver zerado. O bit Z é zerado quando ele tem 0 no acumulador. O bit Z é zerado quando ele tem um número diferente de 0 no acumulador. O bit Z vai para 1 quando tiver 0 no acumulador. Ele indica 0 no acumulador. E o carry vai 1. Só um segundinho. O carry vai 1. Esse vai 1 que está aqui, ó. O Jan ia falar uma coisa aí, Gianfranco? Não, eu ia perguntar exatamente desse JZ que tinha um na lista de exercício e eu não soube fazer a instrução. Ele vem o JZN e depois vem dois bytes lá em hexa. 2 bits em hexa, sabe? E aí eu não sabia como colocar, como montar ele. Vamos ver isso agora. Você vai tá. ter isso, inclusive, vamos dar uma olhada na lista e já vamos, pelo menos um exercício da lista eu resolvo agora. Tá? O importante é o seguinte, que eu tenho instruções de salto, esse J é de jump, tá? Tudo em inglês, tem que pensar em inglês, hein? Tá? Jump, né? Salto. E ele salta para esse endereço que o Dian estava lembrando aí de 2 bytes, né? 16 bits, né? Dependendo da condição do Z. Como eu também tenho JC e JNC, onde C é carry. Esse carry aqui também tem condicional. Né? Então, eu tenho instruções condicionais baseadas nos bits que estão no flag, que são, por sua vez, baseadas em operações aritméticas. Né? Por isso que é importante, né? A ULA, que toma a decisão, o flag, que sinaliza, e o acumulador, que guarda o resultado dessas decisões. Tudo isso é a essência, por exemplo, de uma instrução if. O que é uma instrução if? A instrução if é um salto condicional. Então, você vai para algum lugar, if A igual a B, faz isso.
if A diferente de B, faz aquilo. Né? Então, essa condição de salto do if é implementada através das instruções de salto condicionais. Né? O for é a mesma coisa. A diferença do for é que o for tem um contador, ele tem um evento, né, associado a ele. Então, ele salta ou ele para de fazer algo repetitivo, né, se um determinado evento acontecer. Por exemplo, quando um contador chegar a zero. Você fica decrementando um contador, quando ele chegar a zero, aí você, né, para o processo. Isso a gente vai ver melhor no laboratório, mas eu já vou responder melhor a sua dúvida aí, Jean, fazendo um exercício aqui. Né? Por isso que eu até pus a apostila aqui. Bom, eu explico isso. Observe que eu tenho os outros bits aqui, ó. Eu tenho um bit chamado auxiliar carry, tá? Que é esse bit AC aqui, ó, que não vai entre o primeiro e o segundo nibble, entre o quarto e o quinto bit. Eu vou fazer o exercício agora e vocês já vão perceber. Tá? A paridade indica se você tem um número par ou ímpar de 1 no acumulador. Então, você conta o número de 1, bit 1 no acumulador. Se esse bit for par, a paridade, por exemplo, vai para 1. Se P for paridade par. Se o número for ímpar, vai para 0. Ou vice-versa, se a paridade for ímpar. Tá? E tem o bit de sinal. Esse bit S aqui é um bit importante, porque ele indica o sinal, normalmente, de uma operação. É normalmente o sinal do 8º bit do acumulador. No caso de um acumulador de 8 bits. Ou é o último bit, o bit mais significativo do acumulador. Tá? Então, você tem essas condições aqui. Bom, a melhor forma de estudar flag, tá, é a gente fazer um exercício. Tá? Eu proponho, ó, tá a explicação aqui dos flags, tá? Dos bits do flag. Eu gostaria de fazer esse exercício com vocês aqui, que inclusive, acredito que seja o que está o que está naquele slide. Está no slide que eu estava aberto com ele aqui, né? Deixa eu ver aqui onde ele está. Ele está aqui, ó. Vou compartilhar de novo o slide com vocês aqui, ó. Esse exercício aqui, ó, que vocês estão vendo aí no quadro, no slide, tá? É o exercício que a gente está vendo na apostila na página 24, 25, tá? Vamos lá. Vamos fazer esse exercício, e aí depois eu vou saltar para a lista de exercício, e vocês vão perceber lá que tem 2 ou 3 exercícios iguais, que era o que o Jean estava perguntando aí. Tá? Vamos lá, vamos fazer esse primeiro exercício aí, ó. Move a hashtag. Quando tiver o hashtag, significa que você tem um número aqui, né? Como a gente já viu lá na teoria. Então, carrega o acumulador com o número BB. BB é um número 1011, 1011. Né? Lembrar do hexadecimal. Aí eu carrego o B com outro número, o número FA, ou seja, o A é carregado com B, o acumulador carregado com BB, lembrando de trabalhar em nibble. Tá? E o registrador B carregado com o número FA. Carreguei A, carreguei o B. Vamos lembrar que A e B são 2 registradores, já viu isso lá no laboratório. O que é um registrador? É um flip-flop tipo D, de 8 bits, um latch, que você armazena 1 byte. Tá? Então, observe, estou armazenando 2 bytes, o BB e o FA. BB, FA. Essa instrução, a próxima instrução faz uma soma. ADD, AB. Ou seja, estou somando esses 2 caras aqui, ó. Fazendo uma soma. Vamos somar isso daqui, ó. 1 com 0, 1. Essa tabelinha aqui, né? Ó. 1 com 1, 0, vai 1. 1 com 0, 0, vai 1. 1 com 1, vai 1. Esse vai 1 aqui, ó, é o vai 1, tá? Entre o primeiro e o segundo nibble. Esse vai 1 é chamado de auxiliar carry. Tá?
Esse auxiliar carry que está aqui, ó, AC. Tá? 1 com 1 com 1, 1 vai 1. 1 com 1 com 1, 1 vai 1. 1 com 0 com 1, 0 vai 1. 1 com 1 com 1, 1. E tem o vai 1 final, que é o carry, que é o vai 1 de estouro, né? Então, esse 1 com 1 com 1, tá? Deu 1 e houve o carry. Então, o resultado, né, dessa operação BB mais FA, tá, é B9. B9. Então, se você somar BB mais F9, FA, tá? FA, vai dar 1B9. Só fazer de novo aqui, né? Ó. 1 com 0 dá 1. 1 com 0 dá 1, não vai nada. Certo? 1 com 0, 1, não vai nada. 1 com 1, 0, e vai 1. 1 com 0, 0. Peraí. Aqui é o teu B, B, F, A. Então, vou fazer de novo aqui, ó. 1 com 0, 1, vai 1. 1 com 1, com 1, né? São 3 1s, né? Desculpa, tô me confundindo aqui. Ó, vou fazer de novo, ó. 1 com 0, 1, e não vai nada. 1 com 1, 0, e vai 1. 1 com 0, 0. 1 com 0, 1. Não vai nada. 1 com 1, 0, e vai 1. 1 com 0, 0. Estou trocando os bits aqui. 1 com 0, 1, vai 1. 1 com 1, com 1. Aqui é 1. Deixa eu fazer de novo aqui, porque eu acabei trocando um bit aqui. Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer de novo aqui. Tá? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento para vocês verem aqui a tela, tá? Vou parar o compartilhamento só para vocês verem a tela. Vou fazer de novo BB com FA. Vou colocar aqui embaixo, tá? BB com FA. Ó. Acumulador, tá? B, tá? Acumulador, tá? B, F, A. F, A. Me acompanha aí, tá? Ó. Agora vamos somar. Vamos fazer um por bit. 1 com 0, 1, não vai nada. 1 com 1, 0, e vai 1. 1 com 0 com 0, 1, tá? Não vai nada. 0, 1 com 1, 0, e vai 1. Isso vai um auxiliar carry. Tá? Então, aqui deu 6, na verdade, e não 9. Tá? 6, não 9. Tá? 1 com 1 com 1. 1. 5, né, professor? Ou não? Oi? 1 com 1 com 1, 1, e vai 1. 1 com 1 com 1, 1, e vai 1. 1 com 0 com 1, 0, e vai 1.
1 com 1 com 1, 1 e vai 1. Vamos ver se eu acertei agora. 1, B6. 1, B6, e não 1, B9, tá? Não é um B5, professor, ali? É um B5. B5. Obrigado, Jean. Um B5. Tá? Um B5. Vamos conferir isso numa calculadora? Ó, só para a gente, né, não passar mais vergonha aqui, ó. Tá? Eu vou abrir a calculadora do Windows aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui ela. Só para a gente poder ter certeza, tá? Ó. Deixa eu compartilhar a calculadora aqui. Ah, lá. Vamos lá. Em hexadecimal, tá? Hexa. BB mais FA. FA é igual a um B5. B5. Tá? Então, a gente... Desculpa aqui a confusão. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, um B5. Bom, para que a gente está fazendo tudo isso? Tá? Para a gente, primeiro, né, quando eu somei FBB mais FA, né, no acumulador, tá, apareceu um número B5. B5. Tá? B5. Ó, B5. E no flag, tá, me apareceu os seguintes bits. Ó, flag. Esse flag está ali na página. Deixa eu compartilhar a apostila de novo com vocês. Apostila. Aqui na página 25, tá? No flag, você tem aqui o flag aqui, ó, nessa sequência. Sinal, 0, auxiliar carry, paridade e carry. Tá? Então, tem 8 bits aqui, ó. Desses 8 bits, 5 deles estão ativos. Tá? Então, eu tenho um bit aqui, um está ativo, um aqui, um aqui. Então, ó, bit S, né? O bit S. Deixa eu parar o compartilhamento para vocês verem a tela cheia aí. O bit S é o oitavo bit do acumulador, ó. Esse bit aqui, ó. Ou seja, 1. Bit 0. O bit 0 indica se no acumulador eu tenho 0 ou não. Como no acumulador eu estou com B5, é claro que eu não estou com 0. Então vai para 0. Então o Z vai para 1 se no acumulador estiver zerado. Auxiliar carry. Auxiliar carry esse vai 1 aqui, ó. Entre o primeiro e o segundo bit, ó. Como eu tinha colocado aqui, ó. Esse daqui é o auxiliar carry. O auxiliar carry está nível alto, porque houve, vai 1 entre o primeiro nível e o segundo nível. Paridade. Paridade, eu vou contar o número de uns que tem no acumulador, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 uns. 5 uns é ímpar. Ímpar indica paridade 0, porque seria 1 se fosse paridade par. Então, paridade é 0, tá? Porque deu ímpar. Tá? Deu 5 aqui, ó. 5. E o carry principal houve, né? Ó. Então, foi para 1. Então, meu flag é 1, 0, 1, 0, 1. Né? Nesses bits. Agora, o que é importante aqui, ó? É esse bit 0 e esse bit carry. Os outros não são tão importantes, por quê? Porque não tem instruções que mexem com ele. Eu tenho instruções que mexem com o bit Z, como JZ, e tem instruções que mexem com o carry, como JNC. Né? Tem os saltos que trabalham em cima desses bits. Tá? Tem os saltos que trabalham em cima desses bits. Tá? JZ. O S é o que mesmo, professor? O S é sinal. Sinal. Mas eu não tenho nenhuma instrução que mexe com sinal. Tá? Não tem instrução que mexe com sinal no 8051. Por isso que esses 2 bits são os mais importantes.
Depois dessas duas instruções aqui, ó, se vocês olharem, eu vou voltar aqui para a apostila. Aqui, ó. Observe que depois dessas instruções eu tenho um JC. Tá? Ou seja, depois que eu fiz isso daqui, tá, eu tenho uma instrução chamada JC maior. O que é um JC maior? Ele salta, J jump, ele salta, tá, ó, ele salta para a posição maior, que é um endereço, se o carry for 1. Se o carry for 1, ele vai saltar. O carry é 1, no nosso caso? Ó, o carry é 1. Se o carry é 1, nessa instrução ele salta. Ou seja, qual é o resultado dessa operação? Acumulador, tá, com o número B5, o flag com o bit 0 zerado e com o bit carry em nível alto, isso é um importante, mas a gente calculou todos eles. E a gente concluiu que essa instrução salta, porque o carry está 1. Se o carry está 1, tá? Se o carry está 1, né, ele vai fazer um salto, né, para a posição maior. Bom, felizmente, a gente não vai precisar ficar trabalhando em assembly, felizmente. Tá? Porque lá em C, você não fica calculando bit, você não fica calculando carry, você não fica calculando operação. Lá no C, você faz um if. Né? If A igual a B, né? If A igual a B, then, então, C igual a 0. Então, observe que o A igual a B, é uma subtração. Se eu subtraio dois números, e esses números são iguais, o Z, né, o Z vai para 1. O Z vai para 1 indica igualdade. Porque dois números iguais sendo subtraídos, tá, indica igualdade. Então, na verdade, isso é para vocês entenderem como funciona as instruções IF, as instruções de tomada de decisão. Né? Antigamente, é claro que eu precisava, né, construir, né, todas as instruções através dessas operações, né, aqui, operações de operação aritmética. Né? Precisava fazer um JZ, um JNZ, precisava fazer somar, subtrair, né? Como a gente fez aqui. Eu fiz um ADD, ó. Eu fiz um ADD. Quem é que perguntou aí? Não, eu ia perguntar do carry. Por exemplo, nesse caso, ele deu 1, deu sinal alto. Então, por exemplo, isso é como se fosse um exemplo, assim, ele manda o sinal de BCC, alguma coisa assim? Não, o carry indicou que a sua operação foi maior do que o limite do registrador. Observe que deu carry porque o resultado, na verdade, foi 1B5, sendo que o limite do acumulador é FF. Então, esse número, 1B5, é maior do que FF. Entendi. Em FF, o valor máximo que você consegue colocar no registrador, né? Porque é tudo nível alto. Então, o carry indica, na verdade, que houve estouro da operação. Entendi. Isso que ela é importante. Tá. Agora, com certeza, o bit Z é o bit mais importante para nós, porque o bit Z eu faço, né, as operações de comparação. Né? O bit Z é o mais importante. Vamos pegar um exercício da apostila, só para ficar um pouco mais claro, porque eu vou passar limpo isso daqui, tá? Eu passo para vocês bonitinho aqui, sem esses garranchos todos. Se eu tivesse com um quadro branco, eu teria apagado e feito de novo, né? Mas aqui a gente está fazendo aqui ao vivo, síncrono. Vou pegar aqui a apostila, e aí talvez respondendo um pouquinho mais o Gianfranco aí. Né? Estava fazendo uma lista de exercício.
pegar a segunda lista de exercício aqui, que está aqui, ó. Está na página 40. Tá? Ó, eu tenho duas instruções aqui, ó. Dá para a gente trabalhar com essas 4 primeiras instruções aqui, essas 4 primeiras questões da segunda lista de exercício, tá? Que já está lá no Moodle. Ó. Primeira questão aqui, ó. Qual é a função do acumulador? O acumulador guarda o resultado em uma operação lógica aritmética. Observe que o acumulador, ó, o acumulador está em cima da ULA. Aqui, ó. Está representado junto com a ULA. Então, o resultado da ULA vai para o acumulador. E o flag? O flag sinaliza as condições da conta, principalmente Z e carry. Mas pode ser auxiliar carry, pode ser o sinal, né, pode ser a paridade. No nossa conta aqui, por exemplo, ó, essa instrução JC, né, JC, verificou o carry. Né, verificou o carry. Então, pode observar que depois de uma operação lógica aritmética, sempre tem uma instrução de tomada de decisão. Ó, sempre tem uma instrução de tomada de decisão. Vamos ver se esse primeiro exercício aqui, segundo exercício, que vamos resolver juntos aí, ó. Quem já tiver aí com uma folha de papel, né, pode já, né, já resolvendo aí, ó. Tá? E já é a questão, né, que vocês vão colocar. Então, lá. Segunda questão. Né? A instrução é do 80 e 85, tá? Não é do 80 e 51. Tá? Então, ele está pedindo o acumulador e o flag dessa questão. Tá lá. Move a CA. Aquele, como ele é do 80 e 85, tá? Ele não está com 0x, tá? Ele não tem hashtag na frente. Tá? No 80 e 85, o acumulador está sendo carregado com A, com essa instrução. ADD A 9D. Tá? Então, estou somando A com 9D. Ou seja, estou somando CA mais 9D. E aí depois eu estou tomando uma decisão. Salto se o Z for 1. Salto para uma condição, para um endereço chamado salto, que a gente chama de label. Então, salta se Z igual a 1. Lembrando que Z igual a 1 significa acumulador zerado. Acumulador zerado. Z indica acumulador zerado. Vamos fazer essa conta aqui, ó. CA mais 9D. C. Então, vamos fazendo junto comigo. Eu vou deixar a tela completa aqui. Vocês me ajudarem aí. Tá? Quando a gente está na sala de aula e a gente está meio distraído, o pessoal chama atenção. Peço para vocês me ajudarem aí, porque sexta-feira não é fácil para ninguém. Vou parar o compartilhamento. Só para vocês verem a tela completa aí, ó. Tá, ó. Eu vou fazer aqui, ó, segundo exercício da lista. CA com 9D. Tá? Vamos fazendo junto aí, ó. Vamos lá. CA. C é 1, 1, 0, 0. A. 1, 0, 1, 0. C. A. Nhexa. C. A. Ok? Se quando eu estiver fazendo notação errada, por favor, abra o microfone e me avise, hein? Tá? Isso ajuda de vocês aí. 1, 0, 0, 1, 9. D. 1, 1, 0, 1. Então, 9, D. Nhexa. Vou somar isso daqui. Vou somar. Por que eu estou somando? Porque é um ADD. Vamos lá. 1 com 0, 1, não vai nada. 1 com 0, 1, não vai nada. 0 com 1, 1, não vai nada. 1 com 1 com 1. Deixa eu ver se eu acertei. 0 com 1, 1 não vai nada. 1 com 0, 0 com 1. Ok. 1 com 1, dá 1 e vai 1. Tá? Então, tem o vai 1 aqui. Aqui não foi nada, desculpa. Aqui eu errei. Olha lá. De novo, 0 com 1, 1. 1 com 0, 1.
0 com 1, 1. Não foi nada. 1 com 1, 0. Aí sim vai 1. 1 com 0 com 1, 0. E vai 1. 1 com 0 com 0, 1. E não vai nada. 1 com 0, 1. Não vai nada. 1 com 1, 0. E aí houve o vai 1 final. Ou seja, o resultado dessa conta deu 1, 6. Isso aqui é 7, né? 167. Vamos fazer a conta de novo aqui para ver se está certo. Ó. 0 com 1, 1, não foi nada. 1 com 0, 1, não foi nada. 0 com 1, 1, não foi nada. 1 com 1, 0 e vai 1. 1 com 0 com 1, 0 e vai 1. 1 com 0, 0, 1, não vai nada. 1 com 0, 1, foi nada. E, finalmente, 1 com 1, 0 e foi 1. Então, essa conta deu 167. Sendo 1 o carry e o 67 o valor do acumulador. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora que está aqui do lado, só para... CA mais 9D. 167. Agora acertei. Tá? 167. Bom, o que significa isso? Que o acumulador está com o número 67. Era uma das questões, né? Estava lá. Qual era o valor do acumulador? 67. Qual é o valor do flag? Então, vamos lá. Flag. São aqueles 8 bitzinhos. Sinal, 0, auxiliar carry, paridade e o carry. Sinal, oitavo bit do acumulador, 0. 0, Z. Não deu 0, deu 67. Então dá 0. Auxiliar carry, houve? Houve auxiliar carry? Houve aqui, ó. Auxiliar carry aqui, ó. Então tá 1. Paridade, quantos 1s eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. De novo é par. Né? Porque deu 5 1s. Tá? Deu 5 1s. Então é ímpar. Se for ímpar, dá 0. Se fosse par, daria 1. E o carry houve. E aí, na instrução JZ, salta se Z for 1. O Z é 1? Não, o Z é 0. Então, a instrução não salta. Se ela não salta, ela continua. Tá? Ela continua. Então, a próxima instrução vai ser essa daqui, e não a instrução da posição salto. Tá? Professor, isso aí funcionaria tipo como um break. Isso funciona como um if. Um if. Né? Um if. Ah, tá. Por que um if? Porque eu estou fazendo uma operação e estou dependendo da condição dessa operação. Tá. Aqui não o objetivo aqui não é nem falar que é if. O objetivo aqui é a gente saber que existe flag, que o flag é alterado por uma operação lógica aritmética. É isso, para isso que significa isso daqui. Tá? Lá numa operação real, tá? Numa operação real, tá? O que é uma operação real? Supor que eu vou colocar aqui do lado. Imagina que você está num ambiente que você mede temperatura. Você mede a temperatura. A temperatura está lá, agora está quente, né? Vamos supor que está 30 graus. 30 graus. Então, esse valor de 30 graus foi para um acumulador, por exemplo. Você leu isso no sensor de temperatura e colocou no acumulador. Tá? Aí você vai comparar esse 30 graus com uma referência. Você vai comparar isso com uma referência. Por exemplo, 25 graus. 30 graus é maior que 25 graus. Se ele for maior, você liga, por exemplo, um ventilador. Como é que eu sei se é maior? Fazendo uma operação lógica aritmética. Como é que eu sei se é igual? Subtraindo um do outro e verificando se deu 0. Então, aquelas condições maior, menor, igual, do if, do for,
tá? Elas são frutos dessas operações. Ou seja, lá na linguagem C, a gente implementa isso através de estruturas prontas. A gente tem que lembrar que a linguagem C é um conjunto de códigos de operação, é um conjunto de mnemônicos. E nessas estruturas de if, de for, tá? A gente tem que fazer operações aritméticas para chegar à condição. A condição mais simples de entender é se A é igual a B. Se a variável A é igual a variável B. Por quê? Porque se eu subtrair A de B e o Z for 1, eu sei que ela é igual. Porque se eu subtrair o A de B, tá? E a condição é igual, dá 0. Então, Z igual a 1 me dá igualdade. Se o Z for diferente de... Se o Z for igual a 0, significa que ele é diferente. Então, por isso que é importante ressaltar essas condições dos flags aqui. Tá? Bom, esse exercício 2 aqui, então, tá? Exercício 2 é o exercício, tá? Lá da lista de exercício. Vou abrir de novo aqui a terceira lista, o terceiro exercício, que é igualzinho, tá? Aí eu peço para vocês fazerem, não vou fazer aqui, só vou indicar. Nova apostila aqui. Aí vocês estão vendo a apostila aí, ó. Observe aqui, ó, no segundo exercício que a gente acabou de fazer. Ó. Qual o conteúdo do acumulador? O conteúdo do acumulador é 67. Flag. Flag nós calculamos aqui, ó. 0, sinal, auxiliar carry, paridade carry. Agora, nessa operação, o que é importante? O 0, ó. O Z. Por que o Z é importante? Porque aqui eu estou pedindo se ele salta. Se ele salta se o Z for 1, então ele não vai saltar. Por isso, haverá salto no programa? Não. Por quê? Porque o Z está zerado. Ó, o Z está zerado, ó, porque a conta não deu 0. Tá? O Z iria para 1 se desse 0. Essa é a segunda questão, está resolvida. Terceira questão, aí vocês fazem, ó. Mas eu vou indicar aqui para vocês, ó. Terceira questão. Tá? Carrega o acumulador com 7A, carrega B com 53, soma 7A com 53. Então, vamos fazer essa soma aqui, ó. 7A, 53. Você faz a soma. Tá? Qual é o conteúdo do acumulador? Qual é o valor do acumulador? Da soma. 7A com 53. Né? E do flag? Aí você vai fazer 0, carry. Nesse caso, eu só estou perguntando carry. Se o carry for 0, né, vai haver salto. Então, haverá salto no programa? Se o carry for 0, haverá salto. Se não, não. Então, você tem que calcular. Tá? Então, nesse exercício 3, o que me importa é o carry. Esse bit aqui, ó. Esse bit que importa. Tá? Esse bit que importa. Ó, vou fazer só a conta aqui, ó. Terceiro exercício, ó. 7A mais 5, 3. Em hexa, né? Sempre em hexa. 7A, A, 5, 3. 7A, 5, 3. Vamos lá. Sempre divide em nibble, tá? Para facilitar. 1 com 0, 1, não vai nada. 1 com 1, 0 e vai 1. 1, 0, 0, 1 e não vai nada. 1, 0, 1 e não vai nada. Ó. Aqui auxiliar carry deu 0. 1 com 1, 0, vai 1. 1 com 0 com 1 com 1 com 0, 0 e vai 1. 1 com 1 com 1, 1 e vai 1. 1 e o carry nesse exercício está zerado. Tá? Tá zerado. Então já dá para responder. Vai haver salto? Vai. Tá? Vai haver salto no exercício 3. Tá? O conteúdo do acumulador, então, é C, D. Essa conta deu CD. Vou pegar minha calculadora que está aqui do lado. 7A mais 5, 3.
CD. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha lá, CD. Tá certinho. Ok? Então, o conteúdo já resolvi para vocês. Exercício 3, né? CD. Exercício 3, CD. Voltando aqui a apostila, só para a gente voltar lá para a teoria. Tá? Vai haver salto? Vai. Por quê? Porque o carry está zerado. O carry está zerado. Então, qual é a condição do flag nesse exercício? S, auxiliar carry, paridade, S, tem o Z aqui, faltou o Z, né? S, Z, auxiliar carry, paridade e o carry principal. S, oitavo bit do acumulador, deu 1. 0, não deu 0. Auxiliar carry, também não houve. Paridade, vamos ver quantos uns tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por coincidência, de novo ímpar. 0. Carry principal, não houve. Nessa questão, o importante para mim é o carry, porque eu estou com a instrução JNC. Então, o carry está zerado, vai haver salto nesse programa. Volto a falar, né, a questão que o Gianfranco estava colocando aí, né? Para que a gente está trabalhando com tudo isso? Para trabalhar em Assembler? Não, para você entender que o if, que o for, que o while, que todas aquelas estruturas que você tem em Assembler, em linguagem C, são oriundas de códigos de operação de Assembler. É isso que é importante. Vocês vão trabalhar em Assembler? Não, graças a Deus não, né? Imagina fazer um IoT com esse tipo de coisa. Não tem a menor condição. Né? A preocupação nossa não é a linguagem Assembler. Por que eu estou estudando linguagem Assembler? Para a gente entender o que é código de operação. Que é o que a gente está fazendo no laboratório. Só isso. Logo depois que eu entender isso, logo depois da experiência 6, a gente vai começar a trabalhar com linguagem C. Vou começar a implementar um sistema de controle, né, de alto nível. Vou implementar um sistema de IoT. Imagina fazer IoT pensando em bit. Mas estamos estudando isso porque a gente entende que a estrutura, para entender que a estrutura da linguagem C, ela vem de códigos de operação. Lembra lá, mais uma vez, aquele filme Matrix. Aqueles bits todos lá do filme, tá? São o código de máquina, a linguagem física do sistema. A linguagem física do sistema que existe, tá? O if não existe, tá? O for não existe, nada que vocês estão vendo aqui de estrutura de alto nível existe na prática, porque ao ser compilado, tudo isso é transformado em código de operação. Isso é que é importante. Tá? A questão 4, né? A gente já fez também lá, é só fazer aquela tabelinha do decodificador de instruções, tá? Decodificador de instruções. Questão 5, 6 e 7 é o que a gente vai ver já agora, a partir do conceito de temporização e o conceito de interrupção. Bom, vamos voltar lá para o nosso slide, só para a gente poder, né, dar uma acelerada aqui, ó. Aqui estava o exercício resolvido. Aquele que eu fiz uma bagunça danada aqui, ó, tá? Eu lamento, tá? Acabei passando ele a limpo aqui, tá? Chegando aqui no B5, mas está resolvido aqui, ó. Tá? Ele está resolvido aqui, ó. Olha só, ó. B, F, A, olha lá, deu B5, 1B5 que deu a resposta. E aqui a gente colocou toda a condição do flag, né? Nesse caso, né, observar aqui, né? Aqui o exercício 1, 2, 3 da lista, né, que a gente já acabou de visualizar. Bom, contador de programa e apontador de pilha, né? Vou dar uma olhada aqui na nossa estrutura, vou voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês essa estrutura aqui de novo, ó. Estudamos o acumulador, estudamos o flag. O que são essas duas estruturas, PC e SP? A gente viu isso na aula passada. Tá? O que é o PC? O
PC é o registrador que indica o endereço da instrução que você está trabalhando. Tá? PC, tá? O PC, o registrador PC, carrega o endereço da instrução. O PC é um registrador muito importante, computador de programa, um computador muito importante, porque ele indica a direção do programa. Direção do software. Imagina o seguinte, ó, você está vindo aqui, ó, executando as instruções. Aqui tem uma instrução de salto que vai para o endereço 1000, por exemplo. E aí você está executando as instruções aqui. Ó. Você começou aqui, endereço 0. Aqui foi para o endereço 1. Aqui foi para o endereço 2. Vamos supor que aqui você está no endereço 8. 2, 3, 4, 5. Esse é o endereço 6. No endereço 6, observa, ó, ela foi para o 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 6. Isso daqui é o PC. O PC está carregado, né, endereço. Quando o PC tiver 6, ele vai ser carregado com 1000 em hexadecimal. Porque essa instrução faz um salto para a posição 1000. Então, a próxima instrução não vai ser essa. Vai ser na posição 1000 hexa. Então, o salto, ele carrega o PC com o endereço de salto. Lá naqueles exercícios que a gente estava vendo, a gente chamou esse endereço de maior, de menor, de salto. A gente deu nome para esses endereços. É o que a gente chama de label em programação. Tá? Então, o PC sempre vai ser carregado com o endereço de salto. Ou, se ele não for carregado com o endereço de salto, ele vai ser sempre incrementado. Né? Ou seja, a lógica do microcontrolador está sempre incrementando o PC. Tá? Sempre somando um valor no PC. Ele está sempre pegando a próxima posição de memória. Por isso que ele é tão importante. Quando ele faz um salto, o PC é carregado com esse salto. Bom, aqui tem um conceito importante, que é o conceito de subrotina. Observe que o salto, né, ó, o salto, vou chamar de jump salto, tá? Ele faz o programa saltar para o endereço salto, que por sua vez tem outros endereços aqui, ó, outras instruções. Saltou para cá. Quando que ele vai voltar para cá? Porque se ele saltou, o que acontece com essa parte do programa aqui, ó? Se eu não tiver, tá, um outro jump aqui, ó, para a posição X aqui, ó, para essa posição X, ele nunca mais vai voltar para cá. Então, o salto, ele acaba sendo uma instrução que acaba quebrando um pouco a estrutura do programa. Então, ele não é uma instrução muito recomendada em programação. Lá na linguagem C, o salto chama-se goTo. Observe que praticamente vocês não usam goTo Vocês não usam goTo em linguagem C. O que se usa em linguagem C? Subrotina. Daí a importância do SP. Né? Qual a diferença disso para uma subrotina? A diferença é a seguinte, ó. Você vem fazendo, só que ao invés de você usar um jump, você vai usar uma instrução chamada call. Call salto. O que o call vai fazer? Ele vai saltar como jump, vem para o salto, é executado. Só que lá no final do salto, no final dessa rotina aqui, ó, ele vai ter uma instrução chamada RET. A instrução RET retorna automaticamente para essa posição call, para essa posição seguinte. Ou seja, o programa vai fazer isso daqui, ó. Ele salta, faz uma subrotina e retorna para continuar o programa. Essa estrutura chama-se subrotina. E ela sempre acaba com a instrução RET. Sempre acaba com a instrução RET. Tá? Daí vem o conceito de subrotina, que é muito importante. Porque toda vez que você precisar da subrotina, você vai chamar a subrotina. Você não precisa ficar duplicando o código. A subrotina é uma parte do código, que é uma função, pode ser conhecido como uma biblioteca também. Biblioteca, função, subrotina, tudo a mesma coisa. Que você vai chamar toda vez que você precisar daquela função.
Exemplo, você vai colocar uma placa de Bluetooth na sua placa do Arduino. Quando você colocar lá no código do Arduino uma placa dessa daí, você precisa chamar uma biblioteca do Bluetooth. Você carrega a biblioteca do Bluetooth no sistema. Toda vez que você precisar de usar o Bluetooth, você vai lá, a transmissão do valor do Bluetooth. Chamando a biblioteca, você vai usar um comando na biblioteca e ele vai chamar a biblioteca e vai transmitir esse valor. Recebe o valor da rotina do Bluetooth, da biblioteca do Bluetooth. Você vai lá, chama, recebe e ele transfere, ele volta, né, para a função. Tá? Então, subrotina. Tá? Biblioteca. Função. Qualquer coisa parecida com isso, tá? Tudo só é implementado por causa da instrução call. Por causa que existe subrotina. Existe subrotina no sistema. Tudo isso é subrotina. Bom, qual a diferença? No salto, eu saltei, o PC foi carregado com salto, mas o PC anterior foi destruído, foi substituído. Aqui não. Aqui o PC é salvo numa região chamada de pilha. E a instrução RET recupera o valor do PC na pilha, fazendo o programa saltar para cá. O que é pilha? Pilha é uma área de memória que guarda um endereço de retorno de subrotina. Esse é o conceito de pilha. E a pilha implementa a subrotina. Se implementa a subrotina, implementa a biblioteca, implementa a função. Tá? Bom, lá na linguagem C, vocês, de uma certa forma, devem ter estudado tudo isso. Porque na linguagem C, tá, o programa é composto de abre colchetes, fecha colchetes, abre colchetes, fecha colchetes. De repente, no meio de uma função, você tem abre colchetes, fecha colchetes. Aí, no meio dessa, você tem abre colchetes, fecha colchetes. Observe que toda vez que você abre o colchete e fecha colchetes, ó, você volta para a condição anterior. Se representar isso numa subrotina, seria isso daqui, ó. Tá? Você chama uma subrotina, call, depois retorna. RET. Aí você chama um outro call X, chama um call Y, aí ele retorna. Se dentro dessa função X você tiver uma outra subrotina, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Ele vai fazer a mesma coisa. Se dentro da subrotina tiver outra subrotina, ele vai fazer a mesma coisa. Lá no C, é o que você faz, abrindo e fechando colchetes. Lembra lá que no if você abria e fechava colchetes? Dentro do if tinha um outro if, dentro do if tinha outro if. Lá no Arduino a gente vai ver isso. Cada if desse é uma função, é uma subrotina. Isso, no Assembler, é implementado através da instrução call, que por sua vez chama, né, o conceito de pilha. Bom, isso está explicado, tá? Deixa eu aqui, ó. Ó. Isso daqui está lá na apostila, tá? Ó. Exatamente o que eu acabei de desenhar aqui, ó. Exatamente o que eu acabei de desenhar, mas aqui está mais organizadinho, ó. Início, subrotina 1. Vai para a subrotina, executa, retorna. Subrotina 2. Vai para a subrotina 2. Executa, retorna. Tá? O que eu coloquei subrotina aqui é call subrotina. Call subrotina. E o retorno é o RET, que a gente acabou de ver. Ó. O RET. E aqui eu tenho o call. Por isso. Agora, por que ele retorna? Porque ele guardou na pilha. Aí vem o conceito do PC. Ó. O PC guarda o endereço da pilha. Ó, aqui também explica bem claramente, ó. Então, isso é um pedaço da apostila, ó. Call 4000. Eu carreguei o PC com 4000, mas o endereço de retorno, que é o endereço seguinte, ó, 2003, foi salvo lá na pilha, ó. 2003 está lá na memória, indicada pelo SP. Então, o SP foi carregado com FFFF.
Então, na posição FFFF menos 1, eu guardei o 20, menos 2, guardei o 0,3. Tá aqui, ó, a explicação. Então, observe que o endereço 2003, que é do retorno, que é da próxima instrução, ó, próxima instrução, tá? Ele foi guardado na memória. Como é que chama essa região de memória? Pilha. Tá? Aqui. Vamos dar uma olhada na apostila. A apostila está na página... tudo isso está na página... Aqui, ó. Página 20. Deixa eu compartilhar a apostila com vocês aqui. Ó, página 25. Ó, 26. Está explicando exatamente aquela figura lá. Tá? Tem um videozinho, né, que eu achei no YouTube, bem interessante, que explica isso com detalhe também. Ó. Se quiserem ver esse videozinho no YouTube, ele explica, tá, exatamente o que eu acabei de falar, né? Tá em inglês, tá? Mas tá bem tranquilo, ó. Aciona o subtitle lá, ó. E subtitle, a legenda, né? Aciona a legenda que você consegue entender direitinho o vídeo. Se quiser, é uma sugestão aí para vocês. Outro vídeo aqui, ó, explicando, ó, call do 2070. Ele vai lá para a subrotina, ó, 2070, e depois retorna. Ele retorna para onde? Para 2041. Então, 2041 foi salvo lá na pilha. Qual é o endereço? 2400. Então, lá no 2402, você guardou o endereço da pilha. Primeiro o endereço da pilha e depois o endereço de retorno. Tá, lá, que é, né, o endereço 2041. E aqui eu faço, né, uma explicação rápida aqui, ó. Call 2400, faz o programa saltar, né, para a posição 2400. Lá na posição 2491 tem o hatch, tá? O hatch faz ele retornar para a posição 2000, ó. Essa posição 2000. Então, eu salvei lá na pilha, né, o endereço 2000. Aqui está explicando aqui, né, um pedaço do vídeo. Esse conceito de pilha ele é importantíssimo, mas, de uma certa forma, vocês não vão precisar de ficar toda hora refletindo. Eu abri um parênteses, eu abri um colchetes no C, né? Ou abri um colchetes no for, né, para fazer uma função. Você não tem que ficar lembrando da pilha. Isso é uma questão que o processador cuida. Isso é uma questão do assembler. Graças a Deus, a gente não precisa mais trabalhar em assembler. Mas o que você precisa lembrar? Que toda função da linguagem C, todo colchetes da linguagem C que você abre e fecha o colchetes, é uma subrotina. E a pilha é a parte da memória que guarda isso. Na linguagem C, ela é tão poderosa que você não precisa nem definir pilha, ela define para você. Tá? Então, todo esse gerenciamento de baixo nível, o compilador faz hoje em dia. Tá? Mas você tem que saber como o compilador está trabalhando. Tá? Por isso que, né, lá no laboratório eu vou fazer uma experiência que eu vou chamar uma pilha, tá? E eu vou mostrar para vocês tudo isso acontecendo. Então, lá vai ficar mais claro isso. Quando a gente estiver executando lá no laboratório, vai ficar claro esse conceito todo aí. E, de início pode parecer confuso, tá? Mas uma vez aí estudado, eu tenho certeza que não vai ter problema. Tá? Na lista, eu não pedi nada disso, tá? Isso aqui eu estou pedindo só para, né, vocês se conscientizarem para a gente entender o que é subrotina. Lá na lista eu só pedi para o que serve o acumulador e para que serve o PC. E para que serve o flag. Né? E para que serve o SP. PC, guarda o endereço da próxima instrução. SP, guarda o endereço da pilha, que salva esses rets, que salvam esses endereços aqui. Ó. Né? Por isso que vocês estão vendo na tela aí, ó, a pilha sendo colocada aqui. Ó. Tá? Bom,
Vamos evoluindo aqui, a gente tem mais 10 minutos de aula aqui. Eu gostaria de introduzir aqui 3 aspectos que são mais simples, tá? Essa parte aqui que eu acabei de falar de pilha é mais chata desse item, desse capítulo, mas eu volto a falar, é importante, tá? Importante você entender o conceito de subrotina, esse conceito aqui, né? Porque isso você entende a parte física do sistema. Tá? No laboratório isso vai ficar um pouco mais claro. Tá? No laboratório eu vou lembrar de novo desses conceitos aqui. Infelizmente, vamos trabalhar com linguagem C. Linguagem C você não precisa, né, trabalhar diretamente com isso. Bom, vou falar de 3 conceitos aqui, para a gente agregar à nossa CPU. Tá? Nossa CPU, tá? Estava aqui com a unidade de lógica aritmética, tá? Estava com o decodificador de instruções, estava com os registradores aqui, registradores, sendo que 2 deles são muito importantes, o PC e o SP. Tá? Então, eu vou retomar aqui a nossa CPU. Com unidade de lógica aritmética, acumulador, flag, acumulador guarda o resultado, né? A ULA, flag sinaliza, flag sinaliza, decodificador de instruções, né? Processa as instruções, a saída do decodificador de instruções de um bloco de controle, que executa a instrução, e os registradores, principalmente o PC e o SP. Mas aqui eu tenho vários registradores, por exemplo, de R0 a R7. De R0 a R7, registradores. Tá? Então, tudo isso aqui é estrutura interna da CPU. Agora eu vou começar a trabalhar com 3 estruturas externas. Tá? São conceitos que eu estou chamando de conceitos complementares, que estão vendo aí na página 27. Que vocês já conhecem, tá? Todos eles vocês conhecem. Primeiro conceito de temporização. Essa minha CPU, tá? Ela tem um oscilador. Esse oscilador a gente vai colocar um cristal. Todos vocês sabem o que é cristal, né? Cristal ele ajuda um oscilador a gerar na saída uma frequência. Né? Uma frequência. Então, a saída do oscilador sempre tem a frequência de saída do oscilador, que é diretamente ligado à frequência do cristal. Então, o oscilador é a frequência do cristal. Certo? O que faz um oscilador? Ele vai gerar um trem de pulso constante. E esse trem de pulso, que tem a frequência, né, do cristal, vai determinar a temporização de todo o sistema. Toda a temporização do sistema depende desse cristal aqui, ó, que também pode ser substituído por um RC, tá? Estou falando de cristal, mas ele pode ser um RC também. Por que tudo isso? Porque o nosso sistema é síncrono. O nosso sistema é baseado num flip-flop que vocês conhecem muito bem, chamado JK. Lembra do flip-flop JK? Ele trabalha com o conceito de clock. Todo o nosso sistema é síncrono, ele trabalha com clock. Esse clock vem desse oscilador. Tá? É isso que eu estou explicando aí na página 27. Ó. Aí, ó, um clock aqui. Ó. Cristal. Esses capacitores são para estabilizar o cristal. E ele gera uma frequência de saída baseado nisso, essa frequência. Ou seja, todo oscilador que tem um cristal ou um RC gera na saída uma frequência de saída,
Tá? A frequência de saída. Normalmente o oscilador ele vai ter um fator de divisão. Por isso que a frequência de saída é a frequência do cristal dividido por N. Se o N for 1, a frequência de saída é igual à frequência do cristal. Se o N for menor que 0, a frequência de saída é maior que a frequência do cristal. Se N for maior que 0, maior que 1, né, a frequência de saída, tá, é menor que a frequência do cristal. Tá? O que importa é essa frequência, tá, que é a frequência de operação do sistema. Observe aqui, ó, né? O cristal entrando no processador, ó, esse daqui é o Atmega 328, e ele tem um cristal, não sei se vocês se lembram, né, mas ele tem um cristal de 16 MHz. E no caso dele, ele divide essa frequência por 2. Tá? Divide essa frequência por 2. Né? Aqui tem o oscilador do Atmega 328, que é o da placa Uno. Tá? E você pode configurar, né, o prescaler, que é esse fator N aqui do oscilador. Tá? E aí tem toda a explicação aqui, ó. Fontes do clock, pode ser um cristal, pode ser um RC. Né? E aqui tem um esquema real, ó. Esse é o esquema do Arduino, lá da placa Uno. Tá? Observe o cristal, um cristal de 16 MHz, ó, 16 MHz. Esse daqui, esse resistor é para só estabilizar, um resistor de 1 mega. Observe os dois capacitores aqui, ó. São capacitores normalmente de picofarads, né? Gerando aqui a frequência interna do sistema. Tá? Então, nosso sistema, ó, ele entra em 2 pinos chamados X1 e X1 e X2. Tá? X1 e X2. Bom, isso vai gerar alguns exercícios, ó. Tá? Então, eu vou ter um trem de pulso, de clock, que vai estar gerenciando todo o sistema. Isso vai gerar o ciclo de máquina. Ciclo de máquina é o ciclo de leitura, tá, e de execução da instrução. Isso a gente vai ver melhor na semana que vem. Tá? E aqui eu tenho um exemplo que a gente vai fazer na semana que vem. Tá? Então, um desses sistemas é o sistema de temporização. Tá aqui. O segundo sistema é o sistema de inicialização. Que vem de um sistema chamado de reset. O que é o reset? Reset normalmente é uma chave que você tem no sistema, que pode estar ativa em nível alto ou nível baixo. Vamos supor que ela esteja para a terra. Quando você apertar essa chave, você vai jogar terra no pino de reset. Tá? Se você tem, né, o terra, né, para o nível de reset, se você não estiver ligando a chave, um resistor de pull-up ligado em VCC, por exemplo, 5 volts, né, vai garantir o nível alto. Então, observe que esse reset, tá, ele é ativado em nível baixo. Ó. Reset ativado em nível baixo. Por isso que eu vou colocar uma barrinha nele aqui. Ó. Uma barrinha nele. Tá? Então, você pode ver um sistema de reset aqui. Ó. Aqui a gente vai, ó. Olha, um sistema de reset aqui, ó. Tá? Aqui, ó, um típico sistema. Esse reset aqui está ativo em nível alto, ó. Esse reset ativo em nível baixo. Então, esse segundo esquema aqui, ó, é esse que eu representei aqui, ó. Reset em nível baixo, resistor de pull-up, ó. Resistor de pull-up, reset em nível baixo. Pode ser o contrário. Tá? Na aula que vem, a gente vai estudar esses sinais aqui. Para que serve o reset? Para inicializar o sistema. Como é que eu inicializo o sistema? Carregando o registrador PC com o endereço inicial. Na maior parte das vezes, 0. Quando eu carrego o PC com 0, ele vai buscar a primeira instrução. Por isso que eu inicializo o sistema quando eu aperto o botão de reset. O botão de reset é cada vez mais raro. É difícil você encontrar um botão de reset em dispositivo. Por exemplo, o celular de vocês, né? O celular de vocês, vou lá a minha imagem aqui. Tem reset? Tá? O celular de vocês tem reset? Né? Não. Não tem nenhum botão que você inicializa. Né? Na maior parte dos celulares, se quiser inicializar, que é uma situação
de pânico, né? Porque travou o sistema e o sistema não deveria travar. Tá? No caso do celular, você fica apertando o botão, normalmente, de ligar e desligar, mais do que 3 ou 4 segundos. Aí você inicializa. É o caso do iPhone. Acho que o Samsung, o LG, deve ser a mesma coisa. E esse é o reset dele. No computador também não tem reset. Por que não tem mais reset? Porque os sistemas são confiáveis, e você ficar inicializando o sistema é sempre ruim, e porque tem um sistema chamado de watchdog, de supervisória, que a gente vai ver na aula que vem, que faz essa inicialização automática. Né? Faz a inicialização, né, que eu estava mostrando para vocês aqui, ó. Essa inicialização que eu estava mostrando para vocês de forma automática. Né? Então, o conceito de watchdog está ligado a isso. Ó. Tanto que a gente vai estudar o watchdog, tá? No supervisório aqui. Ó. Tá, o watchdog aqui. E para a gente encerrar a nossa aula, o terceiro sistema chama-se interrupção. O que é interrupção? São sinais que vão vir de periféricos para parar o processamento e poder executar. É o que a gente vai ver aqui na sequência. Sistema de interrupção. Tá? Então, esses três sistemas, tá? Vou voltar aqui para a imagem para a gente encerrar a aula, tá? E fazer uma segunda chamada aqui também, né? Fazer uma segunda chamada. Né? Então, ó, três sistemas complementares: reset, inicialização, clock, temporização, interrupção, tá? Vem do periférico para que um periférico seja atendido. Por exemplo, quando eu mexer no mouse aqui, ó, no meu mouse, no meu computador, tá? A setinha acompanha o mouse. Por que isso acontece? Por causa de interrupção. Quando eu mexi no mouse, o mouse interrompeu e a setinha foi atualizada. Né? Então é fundamental também no sistema. Tá? Na hora que vem, a gente vai fazer exercício desses três conceitos, vou fazer exercício uma meia hora no máximo, que são conceitos simples, mas eu pediria para vocês darem uma estudada nisso, né? Até a página 39. Tá? E aí, a gente vai fazer uma série de exercícios, vamos complementar essa lista aqui, ó. Tá? Ciclo de instrução, ciclo de máquina, vamos calcular ciclo de instrução, ciclo de máquina, vamos verificar a relação entre potência e velocidade. Quanto mais veloz ele é, mais ele consome. Vamos calcular um RC de um reset. Vamos lá estudar o que é o watchdog, e também supervisórios de energia, que é o Power on Reset e Burnout. E, por final, aqui a última questão, né, de interrupção. Tá? Vai dedicar uma meia hora na aula que vem, talvez um pouquinho mais, 45 minutos, para a gente finalizar, tá, esses três conceitos e finalizar essa lista. E aí, já, depois de finalizado, né, vamos encerrar esse capítulo, né, estudando aqui, né, um microprocessador real, que é o 8085, tá, que equipava os antigos, né, computadores aí, que os pais de vocês utilizaram. Né? Eu tinha um computador como esse daqui, ó, o Apple II. Tive um computador, meu primeiro computador foi esse TK-85, que está aqui, ó, que era baseado em microprocessadores bem antigos. Que, claro, não existem mais. Os processadores que vocês veem aí, lei de Moore, a cada 2 anos dobrou a capacidade. Né? Hoje eu tenho sistemas muito mais poderosos. Né? Puderem dar uma olhada, né? Mas pelo menos estudem, né, até a página dos exercícios aqui, que está na página 40. Tá? Dê uma lidinha. Né? É sempre legal aí, principalmente o pessoal que tiver com mais dificuldade. Bom, eu vou deixar essa lista essas minhas anotações, eu vou passar limpo aqui, que ficou meio confuso, eu vou passar limpo direitinho, tá? E vou colocar para vocês, tá? Essas anotações aqui durante a semana aí para vocês poderem pegar, tá? Vamos fazer uma segunda chamada aqui. Alguém me mandou uma mensagem aí, não sei se é relativo à chamada. Vou compartilhar a chamada com vocês aqui. Vamos lá. Chamada está aqui. Vou ativar o chat de novo aqui. Ele fica se escondendo aqui.
segundo tela aqui e ele fica... Vamos lá. Vocês estão vendo a chamada aí, né? Vamos lá. Fernanda tá aí? Fernanda chegou? Oi, Fernanda? Não? Fernanda tá aí. Ela mandou no chat aqui, não estava olhando o chat. Desculpa, Fernanda. Vamos lá. Fernanda tá aí. O Lucas de Oliveira. O Lucas também chegou. O Lucas Henrique. O Matheus está aí. Mas e o Lucas Henrique? Não. E o Renato Ribeiro? Renato? Também não. Vamos lá. Última oportunidade aqui de chamada. O sistema já está fechando. Ele fecha às 21 horas aqui. Então, 5 minutos. Lucas Henrique e Renato, estão aí? Não? Tá bom, encerrando aqui a chamada. Bom, eu vou daqui a pouquinho começar a aula de laboratório do sexto V11. É o mesmo link, tá? O mesmo link. Acho que é o mesmo link. O mesmo link. Eu já, só que eu vou fechar. Né? Deixa eu acabar de interromper a gravação aqui. Interrompendo a gravação nesse